A gente vê que o custo de vida, o custo do alimento, dos alimentos, enfim, combustível nem se fala, tudo vem aumentando de um tempo para cá. Não é de um tempo para cá. Normalmente tem esses reajustes e continuam gradativamente aumentando. Gás aumentou a semana passada e, segundo os revendedores que trabalham com isso, eles dizem que essa política não favorece o vendedor da ponta, favorece somente o distribuidor, penaliza o consumidor, e, enfim, é uma cadeia que tem alguns privilegiados e em detrimento de muitos outros, e principalmente o consumidor final. Combustível, da mesma maneira. Quem trabalha com combustível diz que combustível, quem revende diz que não, todos os aumentos sucessivos, que não tem benefícios, que os benefícios, parte dos preços do combustível são impostos, outra parte distribuição, tem a parte de quem produz, a Petrobras, a pequena margem fica com quem vende e, consequentemente, também paga-se um preço alto ao consumidor. A luz vai aumentar também nesse mês, vai pagar a tarifa vermelha, da bandeira vermelha, que é a maior, vai aumentar X%, e tudo isso vai impactando, e é uma bola de neve que no começo já prejudica as pessoas e o cidadão, e na sequência que ela vai rodando, vai prejudicando o sistema produtivo, quem precisa trabalhar, quem precisa utilizar energia para produzir, quem precisa do combustível para se deslocar, enfim. E que na outra ponta vai chegar de novo no consumidor, de alguma maneira vai ser repassado. Perde-se competitividade, fica um setor produtivo pesado, com muito custo, que no final de contas vai ser repassado para quem consome, o cidadão lá na ponta. Tudo acaba estourando na ponta para o cidadão. É raro alguma coisa escapar dessa lógica. E a gente vê, nós estamos no meio de uma pandemia e também uma crise econômica, apesar de alguns setores estarem melhores que outros, mas os efeitos da pandemia atingiram praticamente toda a estrutura do país. Repito, uns setores mais, outros menos. Fez muitos desempregados. E a renda do trabalhador não acompanha. Muitas pessoas perderam o emprego, e mesmo aquelas que mantiveram seus empregos, a renda não acompanha a evolução dos preços do alimento, do transporte, do aluguel, enfim, das necessidades, daquilo que a gente precisa pagar para sobreviver, para viver, e eu diria para sobreviver na atual realidade que a gente vive. Então, é um cenário realmente complicado e que a gente começa a ver, mas para onde, como, de que ponto a gente vai conseguir mudar essa realidade? É muito difícil. E para finalizar, um Estado, e aí a gente chega num ponto onde a gente vê os municípios fazendo milagres com o pouco orçamento que tem, fazendo uma gestão pública eficiente para tentar atender a necessidade, e isso acaba contribuindo para fazer frente a toda essa problemática. Por quê? Porque com o suporte e o auxílio da administração pública local, se consegue, de uma certa maneira, fomentar o trabalho, o emprego, o desenvolvimento, e isso acaba minimizando todo esse custo e essa estrutura. E assim deveria ser com o Estado e com a União. E não necessariamente é. Mas a gente vê aqui, na nossa região, o protagonismo das gestões públicas municipais contribuindo para essa situação, porque pelo menos a pessoa tendo emprego ou ampliando os seus negócios,
E tendo esse suporte efetivo da administração pública, faz toda a diferença numa época de crise, de pandemia, numa época em que os custos de tudo são elevados. Então, um patrulhamento lá, uma terraplanagem que o município oferece já é muito importante para a ampliação de um aviário, para a ampliação de um chiqueirão, de um acesso, para fazer o acesso, para melhorar a logística. Então, qualquer iniciativa num momento como esse é importante. Mas, mesmo assim, encerrando agora, quer dizer, essa estrutura tem que ser repensada. Quer dizer, tem pessoas, e a gente não pode, da mesma maneira que muitos conseguem pagar um botijão de gás a R$100 aqui, é mais ou menos isso que eu acho que deve estar rodando aí, tem gente que não consegue pagar R$100. E aí fica simplesmente sem o gás para fazer a comida, quando também não está faltando a comida. Então, a situação realmente a gente precisa de uma mudança estrutural para conseguir fazer com que as pessoas trabalhem, voltem a trabalhar, tenham um emprego, consigam ter uma vida minimamente digna e, assim, poder simplesmente viver. E o papel do Estado, o papel do município é importante nisso, mas também da sociedade civil, sem nenhuma dúvida. Um bom dia e é isso aí.